Did you know that the Lord doesn't want you to live your life looking back? Você sabia que o Senhor não deseja que você viva a sua vida olhando para trás? Hoje nós vamos aprender uma história de uma mulher que escolheu viver a vida dela olhando e também findou a vida dela olhando para trás. Pastora Beatriz Canguçu passando aqui para deixar aquela devocional do dia com você. E eu oro para que quando você ouvir, receber desse tempo, o Espírito Santo ministre algo pessoal, real e poderoso sobre a sua vida. Gênesis capítulo 19. A nossa história, os versículos que nós vamos ler, aquilo que a gente vai trazer um pouquinho no nosso tempo de devocional, está dentro de um contexto, de uma história poderosa, de misericórdia, de juízo, da palavra do Senhor, de obediência e também de consequência das nossas escolhas. Hoje nós vamos aprender um pouquinho da história da mulher de Ló. Você já ouviu falar da mulher de Ló? Você já ouviu a canção Estátua de Sal? Pare com uma estátua de sal. Pois é, mulher, fica a dica, também ensinar para os seus filhos, caso você já tenha filhos. Enfim, vamos ler dos versículos Gênesis 19, a partir do versículo 16 ao 17, depois nós vamos pular para alguns outros. Vamos lá? Tendo ele hesitado, vamos começar do 15. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele demorado, os homens o agarraram pela mão, como também a sua mulher e as suas duas filhas, e os tiraram dali à força e deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida de vocês, não olhe para trás. Não olhe para trás. E não pare em lugar nenhum da planície, fuja para montanhas ou você será morto. Versículo 23, quando Ló chegou a Zoar, ele estava fugindo, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, essas duas cidades. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal, uma estátua de sal. Uau, gente, tem muita coisa aqui. Essa é uma história de misericórdia, de intercessão, de família, de amizade. Essa é uma história de sempre lembrar que o Senhor sempre tem vida para mim e para você. O Senhor sempre está disponível para nos encontrar, nos restaurar, nos trazer um lugar de libertação, de restauração. Mas tem que haver também um lugar de posicionamento meu e seu de escolher isso, mulher. Olha que incrível! Essa cidade era uma cidade, essas duas cidades, Sodoma e Gomorra, e a gente talvez até ouviu alguns filmes, séries, enfim, algumas comparações, se tornou nessa situação, nesse cenário, se tornaram essas duas cidades, eram cidades muito perversas mesmo, um nível de perversidade que talvez eu e você a gente possa até ver, e cada vez mais a gente tem visto o mundo caminhando para esse lugar, sem o Senhor, sem temor, sem valores, e nesse lugar, nessa condição, Deus trouxe para essa cidade um destino, um decreto. Eu vou estabelecer juízo porque eles não escolhem se arrepender, eles só querem fazer o mal atrás de mal. Mas houve uma família que era o primo de Ló, Abraão, uma família que temia o Senhor, amava ele, como sempre nós temos, né, na nossa vida, homens e mulheres que temam o Senhor, amam a ele, falíveis ou não, muitas vezes são falíveis porque estão em processo de santificação e aperfeiçoamento, mas que falam do Senhor para nós, que nos encorajam, que sempre estão buscando nos atrair neste lugar de amor ao Senhor. E Abraão intercedeu para o Ló, os anjos foram enviados, estou fazendo long short story, encurtando muita história, e neste lugar os anjos falaram: olha, a gente vai destruir. E muitas das coisas já estavam acontecendo, era muito perversa, a família de Ló entendia isso. Eles também conheciam o Senhor, só que eles estavam na onda deles. E aí o anjo falou: olha, vai acontecer uma tragédia, eu estou aqui para te livrar, para te proteger, vem. E nesse lugar, né, a palavra diz que eles demoraram, eles estavam então se apegados com as coisas ali do mundo, do dia a dia, as coisas dele, do passado dele, da realidade deles. E o anjo falando: estou vindo aqui para trazer livramento para vocês, por misericórdia, por amor do Senhor. E aí, o próprio anjo viu que eles estavam demorando, levou eles, praticamente empurrou eles. E deu um comando: não olhe para trás. Não olhe para trás. Não olhe para o lugar de julgamento, de dor, de condenação, de pecado, de sujeira do qual eu estou retirando vocês. Quantas das vezes o Senhor fez isso, estabeleceu isso também na cruz por nós?
Quando Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço de vida, de sangue pelo meu e pelos seus pecados. Era nesse lugar, nessa realidade, da gente poder viver a nova vida que ele nos chamou para viver. Não mais na nossa condição racional, emocional, frágil, vulnerável, limitada, que é igual uma montanha russa. Tudo bem, eu tô tudo bem, tudo mal, tá tudo mal. Ou simplesmente vítima da situação, dos abusos, do passado, do que passou, de tudo que aconteceu na minha vida, na história, os meus traumas, a minha dor. Não. O Senhor não deseja isso para mim e para você. Mas há uma postura que Ele chama eu e você para vivermos. O Senhor não nos chama para vivermos andando em círculos, no mesmo lugar, no mesmo nível. A palavra diz em Provérbios 4,18 que a minha sua vida em Cristo Jesus é como a luz da aurora. É a luz do sol no nascer. Brilha mais e mais e mais até chegar aquela luz, aquele dia perfeito, que é a luz do meio-dia que brilhou o máximo. Isso que o Senhor tem para mim e para a sua vida. Mas eu e você precisamos primeiro acelerar algumas coisas na nossa vida e deixar pecado, deixar mentira, deixar valores que não fazem mais parte da minha e da sua realidade, mas principalmente parar de olhar para trás. Parar de olhar para sua dor, parar de olhar para sua falta, parar de olhar para aquilo tudo que sim é válido. Identifica, cheque a raiz, mas escolha lançar tudo aos pés do Senhor e receber a cura, restauração, coragem, correção e convicção que o seu Pai, que o seu Criador tem para você cumprir o seu chamado, mulher, de forma que não só vive uma vida boa, mas cumpre os propósitos dele para você, indiferente da sua profissão, lugar ou estação, e você é uma filha realizada e plena, uma mulher cheia de caráter, cheia de paz, de virtude, convicta de si. Uma identidade curada. A palavra diz, para a gente finalizar, 2 Coríntios 5,17, portanto, esqueçam-se das coisas que para trás ficaram. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo se faz novo. Em Cristo Jesus, o Senhor estabeleceu tudo para ser feito novo na minha e na sua vida. Requer um período de cura? Sim. De transformação? Sim. De ensino? Sim, longo. Mas pare de ficar apenas na dor, na traição, na falta, no erro, naquilo que fizeram comigo e avance. Avance para o lugar que o Senhor tem para você. Não seja como a mulher de Ló. Olhe para trás e aí você vai ficar paralisada. Escolha avançar em tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para você, para a sua família, para o seu destino, para o seu propósito. Amém?